Abra sua Bíblia comigo para juntos conhecermos mais a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Lucas capítulo 11, a partir do verso 14. Deus é bom. Quem achou, diga amém. 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 Aleluia. Diz assim: certo dia, Jesus expulsou um demônio que deixava um homem mudo. E quando o demônio saiu, o homem começou a falar. A multidão ficou admirada, mas alguns disseram: é pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros exigiram que Jesus lhe desse um sinal do céu para provar sua autoridade. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma família dividida contra si mesma se desintegrará. Vocês dizem que eu expulso demônios pelo poder de Beelzebul. Mas se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, como o seu reino sobreviverá? E se o meu poder vem de Beelzebul, o que dizer de seus discípulos? Eles também expulsam demônios, de modo que condenarão vocês pelo que acabaram de dizer. Se, contudo, expulso demônios pelo poder de Deus, então o reino de Deus já chegou a vocês. Pois quando um homem forte está bem armado e guarda seu palácio, seus bens estão seguros, até que alguém ainda mais forte o ataque e o vença. Tire dele suas armas e leve embora os seus pertences. Quem não está comigo, opõe-se a mim, e quem não trabalha comigo, trabalha contra mim. Amém? Oremos. Pai querido, louvado seja Deus. Então, meus amados, nós encontramos aqui, no capítulo 11, a partir do verso 14, uma passagem que demonstra um embate entre os fariseus e Jesus. Lembrando, meus irmãos, que os fariseus, eles eram realmente um calo na vida de Jesus. Eles eram os perseguidores. Na verdade, os fariseus deveriam ser os principais seguidores de Jesus, porque eles eram aqueles que eram os ensinadores da Bíblia, do Velho Testamento, da lei de Deus. Eles eram os mestres da lei. Eles eram os religiosos e líderes da época. Mas eles, pelo contrário, sempre estavam na dianteira das disputas teológicas e até muito além disso para com a pessoa de Jesus. E aqui, mais uma vez, nós vemos isso. O que está acontecendo aqui é que Jesus expulsa um demônio de um certo homem, e os fariseus, ao testemunharem isso, eles simplesmente acusam Jesus de estar expulsando demônios pela autoridade de Satanás. Olha só que coisa, né, irmãos? E nós vamos compreender já o porquê, né, qual foi o motivo real dessa acusação. Eles tinham um propósito, e nós podemos ver nas entrelinhas do Evangelho. Louvado seja Deus. Me dá só um pouco mais de retorno, por favor. Glória a Deus. Então, primeiramente, nós precisamos conhecer quem são os demônios, né? A Bíblia fala sobre eles. Nós, no cotidiano, falamos sobre eles, mas eu tenho até o costume de dizer para a igreja que, ultimamente, os demônios, eles realmente conseguiram enganar muita gente. Por quê? Porque os demônios, hoje, estão operando como nunca. Mas eles estão operando de uma forma que as pessoas não percebam. Na época de Jesus, eles geralmente possuíam os corpos das pessoas. Então, dessa forma, todo mundo via, né, o endemoniado. Todo mundo que estava ali, naquela situação, naquela região, naquele momento, melhor dizendo, via o endemoniado e era testemunha disso. Mas hoje, nós não vemos tantas pessoas, pelo menos não aqui, mas em determinados lugares, existe-se muita gente ainda que é possuída por Satanás em determinados lugares, ok?
E nós precisamos compreender que os demônios estão na Bíblia, eles são servos de Satanás, e eles estão operando ainda hoje, buscando alguém a quem possa destruir. Eles buscam uma pessoa, uma família, indivíduos que possam ser o alvo da destruição deles. Existe uma disputa, sim, entre luz e trevas, e eles estão lá, do lado das trevas. Na Bíblia, eles são descritos como demônios, mas também são descritos como espíritos malignos, também são chamados de dominações, são chamados de poderes e até de potestades, também, inclusive, de soberanias. Muita gente não sabe. Mas olha, se alguém perguntar para um cristão, para um crente, de onde vieram os demônios, as pessoas, mesmo sem ler a Bíblia, vão dizer que todos os demônios são anjos caídos. E eu tenho uma novidade para dizer para vocês: isso não é verdade. Nem todos os demônios são anjos caídos. Ok? Vamos entender uma coisa. Primeiramente, um anjo que caiu do céu, propriamente dito, né? Um anjo que perdeu a sua luz e está hoje em trevas, ele ainda é um anjo. Puxa, pastor, mas como assim? Porque ele é um anjo por categoria. Assim como, por exemplo, Adão era homem, pegou e permaneceu sendo homem. Um anjo peca e permanece sendo anjo. Ele só perde o quê? A sua luz, a sua ligação com Deus, e se torna trevas. E assim aconteceu. A Bíblia diz sim que os anjos, alguns dos anjos, caíram da presença de Deus no céu, seguindo a Satanás. Mas nós precisamos lembrar que, por exemplo, no livro de Apocalipse diz que não existe somente anjos no céu. Existem seres, no plural, amém, irmãos? Seres celestiais, de várias formas e tamanhos. Tem alguns seres celestiais que têm a aparência de animal, que tem a aparência, inclusive, de 3 animais juntos, seres mitológicos, podemos dizer assim. E lá no livro de Apocalipse é dito, tem seres, por exemplo, que tem olhos que dão volta em toda a sua cabeça. Tem olhos na testa, tem olhos na lateral, tem olhos que vêm por trás da cabeça. São seres criados por Deus. Deus é altamente criativo. Nosso Pai é altamente criativo. Ele cria sempre. Ele está sempre criando. Não tenha dúvida disso. E alguns desses seres demoníacos que andam sobre a terra ou nos lugares elevados, esses seres, nem todos nós podemos afirmar que são anjos, mas podemos sim afirmar o que a Bíblia diz, que são espíritos malignos todos eles. Amém, queridos? Amém. Louvado seja Deus. Por exemplo, lá em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo diz, a partir do verso 2, que este ser supremo das trevas, que é anunciado no texto como Beelzebul, o príncipe das trevas, esse ser do mal, né, ele é o comandante dos poderes. Paulo, em Efésios 2. Ele é o comandante, ele é o governo por trás dos espíritos caídos, dos espíritos das trevas. Ele é o cabeça. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, Satanás, né, é o inimigo declarado de Deus, porém, ele também tem o seu grupo, e ele é o comandante desse grupo. E o apóstolo Paulo ainda diz mais, diz que ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer a Deus. Então, as pessoas que vivem nesse mundo e não curvam as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, elas, quer queiram, quer não, estão debaixo do domínio, do poderio de Satanás. O diabo está governando a vida delas. Não existe na face da terra nenhum ser humano, nenhum sequer, que esteja neutro nesta batalha. Não existe alguém que é do grupo de Deus, o grupo A, alguém que é do grupo B, o grupo neutro,
ok? Eu não sou de esquerda nem de direita, vamos fazer uma política aqui. E lá vem os demônios que são o grupo C. Não existe isso, irmão. Só existe o grupo A e o grupo B. Não existe também os indecisos. Eu não sei se eu sou de Deus. Também não sei se sou do diabo. Deus é quem sabe. Não existe. Se você disser que Deus é quem sabe, você está apontando para a Bíblia. E aí a resposta de Deus é: realmente eu sei. Você é do inimigo. Você não é meu. Alguém está me entendendo, irmãos? Então, o espírito de Satanás opera no coração daqueles que se recusam a obedecer. Esses são os homens, né? Temos na Bíblia, desde Gênesis, alguns relatos que falam dos espíritos imundos. Nós vemos no Velho Testamento. Mas nada se compara, irmãos, a quando vem Jesus, a época de Jesus, quando Jesus vem à Terra, e quando Jesus entra no seu ministério terreno e começa a pregar o Evangelho do Reino, começa a pregar sobre a vontade de Deus. Nunca aconteceu na história tantas ocorrências de pessoas endemoniadas. Por onde Jesus andava, quando a luz de Cristo chegava em determinados lugares, as pessoas se endemoniavam. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Eu já ouvi histórias, inclusive eu sou testemunha de relatos, né, de acontecimentos, de pessoas que tinham espíritos imundos, mas que estavam ali, operando na vida daquela pessoa quietinho. Mas quando chegou um crente, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, aquela pessoa se manifestou. Isso eu sou testemunha, eu estava lá, quando isso ocorreu. E o que ocorre, irmãos, é que tudo hoje, veja, nós vivemos na época do ápice do humanismo. Então, tudo é levado, tudo que um dia foi levado para o lado espiritual, hoje é levado para o lado científico. Então, se você encontra uma pessoa endemoniada, vai vir alguém dizer: tem problema psicológico, dá um calmante. Aí dá o calmante e a pessoa se acalma, porque o espírito maligno possui o quê? O corpo da pessoa. E se o corpo é anestesiado, o espírito está lá alojado, mas não é a cura da pessoa. Entende? Por outro lado, claro, existe sim, é concreto, sabemos que existem problemas mentais, emocionais, principalmente quanto mais se aproxima o fim, pior fica essa situação para a humanidade. Mas, irmãos, em muitos casos são espíritos malignos. Em muitos casos. Agora, existe a operação do espírito maligno que está ali operando na vida, alojado na vida de uma pessoa, transmitindo doença para a vida dela. Ok? Você vai ver isso no texto. E existe o problema da pessoa realmente ser possessa. O demônio possuía aquele corpo, aquela pessoa, né? Aquela pessoa está lá, mas o demônio possui aquela pessoa. E a pessoa possessa é muito diferente, porque realmente é como se o corpo humano se tornasse apenas um transporte para o espírito maligno. Ele toma posse da mente da pessoa. Em Atos capítulo 16, verso 16, nós vemos um caso curioso. A partir do verso 16, aconteceu com Lucas, que é o que escreveu Atos, né? O escritor de Atos, e ele é testemunha de algo que ocorreu na vida de Paulo. Vamos ver? Claro que eu não vou ler todo o texto, mas vai acompanhando comigo. No verso 16 diz, Lucas, que eles estavam indo à oração. Ok? E uma escrava possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro. Então, uma determinada mulher, ela tinha um espírito maligno, e essa mulher vivia a vida dela normalmente. Ela não era uma pessoa completamente possessa, ou não demonstrava isso, porque ela vivia a vida normal dela. Só que ela tinha um espírito que adivinhava o futuro das pessoas. Não me pergunte como é que isso acontecia, se era engano, se era mentira, porque a Bíblia não diz, eu também não vou dizer. Mas eu sei que a Bíblia diz que ela fazia. E aí o que acontece? Verso 17 diz que essa mulher se dirigia sempre, vários dias seguintes, essa mulher se dirigia aos homens de Deus, Paulo e os seus companheiros, e dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Amém? E olha só, irmãos, ela está falando a verdade. Amém.
Isso é que me chama a atenção, sabe? Se você não tiver uma firmeza muito realmente profunda na doutrina, se você não for um exímio conhecedor da Bíblia, facilmente você pode ser enganado pelo diabo. Porque veja, a gente pensa que o diabo, ele é o seu pai da mentira, ele só mente. Mas ele fala a verdade para produzir mentira. Por que produzir mentira? Porque olha só, ele está falando que aqueles homens eram servos de Deus. Isso é verdade? Hein, igreja? Eram. E o que eles pregavam salvava. Isso é verdade ou não? Não. Mas o propósito do coração do espírito maligno era criar na alma deles o espírito de vaidade. O diabo, irmãos, e seus espíritos malignos, seus anjos, eles têm uma arma que é quase infalível na vida dos homens. E quando eu digo os homens, eu estou falando de você e de mim. Quase que infalível essa arma. E sabe qual que arma é essa? A vaidade. Certa vez, eu estava estudando um pouco de psicologia. E eu vi que existem textos, artigos na psicologia enormes, livros inteiros e vasta literatura. Sabe sobre o quê? A psicologia ensina como você conquistar as pessoas. E sabe qual é a forma número 1 de conquistar as pessoas, a simpatia das pessoas? Elogio. Então, se você elogia uma pessoa, ela gosta de você. E você pode trazer à memória certas situações que isso ocorreu. Não somente de você para com alguém, mas de alguém também para com você. Alguém que te elogiou e você, estou apaixonado. Né? Então, nós, mesmo sendo novas criaturas, ainda temos essa tendência. Quando recebemos elogios, queremos nos derreter. Então, o diabo, ele tenta usar essa mulher meio que bajulando o apóstolo Paulo e aqueles homens, para que de alguma forma pudesse atingir a alma, o interior deles. Vocês estão aqui, irmãos? Amém. E aí o que Paulo faz? Isso continuou por vários dias, verso 18, mas Paulo ficou indignado. Né? Quantos homens de Deus que passando na rua, alguém olhasse assim, aí vai o homem de Deus, ficariam realmente indignados com isso? Reflita. E aí Paulo diz, eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante o Espírito a deixou. Glória a Deus. No mesmo instante, no poder do nome de Jesus, aquele demônio deixou. Isso foi um alvoroço, né, na vida de Paulo. Porque o dono daquela escrava ficou revoltado, porque perdeu o lucro que ele obtinha com ela. E aí você pode fazer aquela pergunta, pastor, mas isso acontecia lá na época de Jesus e na época dos apóstolos, esse monte de gente ficando endemoniada, por que nós não vemos isso hoje? Inclusive, irmãos, nós estávamos falando sobre isso há algumas semanas aqui na porta da igreja, mas por quê? Que não tem tanta gente ficando endemoniada? E aí, irmãos, Deus nos deu a graça de ter que estudar um pouco mais, dedicar sobre esse assunto, que agora chegou a resposta. Amém. E a resposta é a seguinte, irmãos, ocorre sim. O negócio é que a atuação de Satanás e dos seus espíritos demoníacos mudou de localização. Na época de Jesus e os apóstolos, eles ficavam possuindo as pessoas simples, né? Ficavam possuindo as pessoas e destruindo a vida delas. Hoje o diabo mudou a sua atuação. Ele está atuando grandemente em outro lugar. Abre comigo aí a sua Bíblia, ou então acompanha aqui na TV, Timóteo capítulo 4, verso 1. Timóteo 4, verso 1 diz assim: o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos, alguém está me ouvindo? Amém. Alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm através ou de
atuação para operar na vida de falsos mestres e falsos profetas. É assim que o diabo hoje atua. E através dessa atuação, ele tem um alcance muito maior do que possuindo indivíduos. Muito maior. Tão maior, irmãos, que eu vou fazer uma afirmação que alguns de vocês vão ficar muito surpresos agora. Escute, quem está falando é o seu pastor. Não sou pastor de alguns que vão me ouvir em casa, mas eu estou falando para você uma coisa muito importante que preciso dizer. Escute, todo mundo que aqui está, inclusive eu, todo mundo que aqui está, inclusive eu, ainda temos ensinamentos falsos movendo a nossa vida. Esses ensinamentos falsos vêm do diabo. Ou seja, muitas das suas decisões, muito do que você faz, muito do seu ir e do seu vir, muitas de suas ações em casa, no trabalho, na família, muitas delas são motivadas por ensinamentos de demônios. Pastor, eu não gostei disso. Pois é, essa é a verdade. Eu poderia passar o resto da manhã dando exemplos, só sobre isso. Mas escute, não somos um caso perdido, viu? Lutero sempre dizia o seguinte: o diabo é um cão preso na coleira e nas mãos de Deus. O diabo, meus irmãos, só faz aquilo que Deus permite. Nós vemos isso, por exemplo, quando o diabo ele vai pedir permissão a Deus para testar a fé de Jó. Por que ele não vai direto lá sobre a vida de Jó? Aí você vai perguntar, mas então por que Deus permite? Deus ele é infinitamente sábio, ele sabe o porquê. E isso aí é uma questão para outra ministração. Amém? Mas hoje, saiba que o diabo opera grandemente, sim, e através do falso ensino. Ok? Quem é que prega esse falso ensino? Que é totalmente guiado por demônios. Os falsos mestres que têm o quê? A sua consciência morta. São pessoas que quando estão pregando, eles sabem que o que estão falando é mentira, mas eles não têm uma consciência que os acusa da mentira. Eles mentem para ganhar as pessoas. E qual é o maior argumento do falso profeta? Qual é o maior argumento do falso mestre? Falar palavras de elogios. O que o apóstolo Paulo chama de palavras lisonjas. Ficar elogiando, ficar envaidecendo. Você é o melhor de Deus, meu irmão. Você é a coroa da criação. Você é... que mais? Você é filho do rei. Termos que quase estão na Bíblia, mas não estão. Frases que quase estão na Bíblia, mas não quer dizer isso. Vocês entendem, irmãos? Amém. Quando Jesus veio a este mundo, o diabo se manifestou contra ele, possuindo um grande número de pessoas. Mas antes da segunda vinda de Cristo, o inimigo se levantará contra a verdade. Você precisa saber disso. A verdade da palavra de Deus atuando nos falsos ensinos. Você tem ideia, irmãos, de quanto falso ensino tem no mundo? Meu irmão, deixa eu explicar para você. Deixa eu explicar para você. Olha, a cada 1000 pregadores, mais de 950 estão mentindo. E alguns dos que estão tentando falar a verdade ainda são influenciados por ensinos errados. É muito difícil, irmãos. Mas esse é o tempo que nós vivemos. Jesus veio para redimir o homem. Jesus veio para nos redimir do nosso pecado, da nossa culpa, que vem pelo pecado, e também do poder do pecado. Dessa forma, Jesus ele nos redimiu do domínio de Satanás. A palavra Satanás significa opositor, inimigo. Mas nós, a igreja, fomos libertos da opressão
do diabo. Você pode dizer amém? Amém. Então talvez se você tenha ouvido essa pregação e pensando, nossa, misericórdia, aí você já vai pensando, né, negativamente a respeito de sua vida. Calma, você tem essa liberdade em Cristo Jesus do poder da opressão dos demônios. Amém? Amém. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, mas também para os incrédulos que rejeitam a palavra de Deus. O que significa rejeitar a palavra de Deus? É você ouvi-la e não praticar. É você conhecer o caminho que leva até a palavra de Deus. Você não dá o mínimo valor à palavra. Você simplesmente não aplica ela na sua vida. E nessa manhã nós temos pessoas aqui que fazem isso. Aqui ou em casa, tem pessoas que ouvem a palavra, mas dizem, depois eu pratico isso aí. Você que pensa assim ou que vive assim, a Bíblia diz em Mateus capítulo 25 que o diabo, os seus anjos e todos os incrédulos serão lançados ali no inferno. O inferno foi criado para os desobedientes. Louvado seja Deus. Interessante que a gente fala sobre o julgamento de Deus e não tira um amém da igreja. Como se o julgamento de Deus fosse algo ruim, pesado, né? Então eu vou falar de novo para que você entenda que Deus é justo em todos os seus caminhos, tá bom? Eu vou dizer de novo. O inferno foi criado para o diabo e os desobedientes. Em nome de Jesus você pode dizer? Amém. Amém. Glória a Deus. Jesus delegou sua autoridade sobre espíritos malignos à igreja. Marcos capítulo 16, verso 17 diz: os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios. No nome de Jesus, nós, a igreja, temos autoridade para expulsar demônios. E aqui eu quero abrir um parênteses. Você tem ideia de quantos crentes, ou supostos crentes, porque crente é aquele que crê, né? Eu vi nos últimos anos correndo de pessoas endemoniadas. Eu me lembro que, acho que a primeira vez que uma pessoa ficou endemoniada num lugar, num recinto, numa igreja onde eu estava, uma igreja cheia, tinha 300 pessoas na igreja. Uma mulher já entrou, ela veio da rua, entrou e já estava endemoniada. Você tem ideia? Eu vi crentes pulando pela janela. A igreja tinha janelas grandes assim, aquelas janelas de antes, de antigamente, né? Janelas enormes de 1,5 m de altura, por 1,20 m, mais ou menos. E eu via crianças, mulheres e homens pulando a janela para os corredores, para ficar lá de fora, observando tudo com medo. Irmãos, eu não entendo que a gente pode conhecer a Bíblia e ter medo de um inimigo que já foi derrotado. Tudo que eu falei sobre Satanás aqui é verdade, mas é na vida, principalmente. A única coisa que ele pode operar na vida do crente é o espírito de engano, a falta de conhecimento. Por isso que é tão importante você ler a Bíblia. Você pensa que é brincadeira? Se você não cresce no conhecimento de Deus, você será alvo de Satanás. E aí nós vamos agora para o texto, amém? Vamos entender as entrelinhas do texto. Verso 14. Amém? Você pode acompanhar na sua Bíblia, pode acompanhar na TV. Certo dia Jesus expulsou um demônio que deixava o homem mudo. Olha, a primeira coisa que nos chama a atenção aqui é uma verdade bíblica que o demônio, quando possui, a única coisa aparente que ele opera, olha, uma pessoa endemoniada, mas a única coisa que tinha aparente era que ele era mudo. Lá no livro de Mateus, que conta a mesma história que você está lendo aqui, em Mateus capítulo 12, diz que esse homem era cego também. Então imagina só, um homem tinha o seu corpo completamente normal, nenhuma doença. E aí vem um demônio, possui aquele homem e ele fica cego. E, tem mais? Mudo. Jesus expulsa, na mesma hora o homem vê e o homem fala. Naquele momento a multidão ficou admirada. Então, alguns textos mais antigos da Bíblia dizem que tinha um homem que era mudo e
que Jesus expulsou o demônio não fica muito claro, mas eu estou explicando para vocês claramente. O demônio é que deixava o homem. No momento que esse demônio saiu, o homem foi completamente curado. E nós observamos, por exemplo, em Lucas capítulo 8, verso 2, que nós já estudamos aqui, em mensagens anteriores, observa algo interessante. As mulheres que seguiam o Mestre Jesus, olha só, verso 2, e também algumas mulheres que tinham sido o quê? Curadas de espíritos impuros. Para comigo, irmãos. Se você não sabe discernir, distinguir o que é uma doença natural de uma doença espiritual, eu vou te ensinar agora. Uma doença espiritual, ela não consegue ser diagnosticada por médicos. Os médicos olham, examinam e dizem, está tudo normal com você, e a pessoa está cega. Aí, como ele não tem resposta, ele diz assim, é emocional. É espírito maligno. Amém. Eu posso até, do jeito que estão as coisas hoje, por estar afirmando o que eu estou afirmando aqui, eu posso até pagar um processo, você tem uma ideia. Esse vídeo vai para a internet. Mas eu vou falar o que está na Bíblia. Amém. Claramente, existem doenças que são espirituais. Mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades. Daí ele fala que existia uma chamada Maria Madalena, que Jesus expulsou nada menos que 7 demônios. Então, irmãos, muitas doenças são naturais. Você pode dizer amém? Amém. Mas também, inúmeras doenças são espirituais. Não são doenças causadas por vírus, por genética, por bactérias. São doenças causadas por demônios. Por exemplo, eu já orei por pessoas que há anos sofrendo de dor no joelho. E quando eu fui orar pela pessoa, eu percebi que era um espírito maligno. Tem pessoas que andam encurvadas. Você já viu gente assim? Não todos, tá, irmãos? Vamos aprender a distinguir. Não todos. Mas tem pessoas que andam encurvadas porque a musculatura do seu pescoço, ali juntamente com sua coluna, sofre, de tensão, e essa tensão nunca passa. Opressão às vezes. Às vezes. Como saber? Como distinguir? Você pode fazer exame no médico e perceber, ou você pode simplesmente orar na autoridade do nome de Jesus e vai ver a cura se manifestando imediatamente. Amém. Glória a Deus. Verso 15. Alguns disseram, é pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Então, verso 16 também. E a outros, exigiram que Jesus desse um sinal para provar a sua autoridade. Então, o que percebemos é que os fariseus, e eu afirmo ser os fariseus, porque lá em Mateus 12 diz que os fariseus eles se levantaram contra Jesus, dizendo que ele expulsava demônios pelo poder de Beelzebul. Olha, irmãos, primeiramente vamos lembrar quem são os fariseus. Os fariseus são um grupo de judeus devotos à Torá, principalmente o livro deles, que eles amavam, que eles estudavam, que eles se dedicavam, eram os primeiros 5 livros da Bíblia, que para os judeus são chamados de a Torá. Eles surgiram no século II, ou no segundo século antes de Cristo, e eram opositores, eles eram contra os saduceus, que são falados também, que são outro grupo religioso. E eles acreditavam na lei escrita, por Moisés, e acreditavam numa lei oral. Por isso que os fariseus, eles, quando iam citar a lei, às vezes eles misturavam a lei. Porque eles pegavam partes da Bíblia, juntavam e confessavam. Eu acho que eles eram da teologia da prosperidade daquela época. Eles tinham muito esse negócio de confessar a lei. Eles ficavam falando, juntando momentos da Bíblia. E eles foram os que criaram a instituição das sinagogas, que nós vemos os judeus usando sinagogas até hoje. E eles acusam Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebul. Essa palavra, esse nome, foi utilizado como um adjetivo de Satanás. Porque a palavra Beelzebul atrai
príncipe dos demônios. Príncipe dos demônios. Nós vemos isso em Mateus 12, em Mateus 10, em Mateus 9, sendo usado esse termo. Na verdade, as nossas Bíblias trazem Beelzebul, vírgula, príncipe dos demônios. Já vem aí a tradução. Mas eles apenas chamaram Jesus, ou acusaram Jesus de expulsar demônios por Beelzebul. Jesus é acusado de ser, na verdade, falsário, porque Jesus estava expulsando demônios, ok? E esses homens vêm e dizem: você está expulsando demônio pelo poder de Beelzebul. Essa foi uma forma, agora vai ficar claro, né? Essa foi uma forma que os fariseus encontraram de tentar denegrir mais uma vez a imagem de Jesus. Preste muita atenção, irmãos. Eles não podiam atingir Jesus diretamente. E aí eles estavam tentando atingir Jesus indiretamente. Eles não podiam ir contra os milagres, porque os milagres eram extraordinários. Tinha gente ressuscitando, tinha gente sendo curada, tinha gente de todo jeito, dando salto de alegria, andando atrás de Jesus. Então, o que eles fazem? Rapaz, nós não podemos contra esse homem, porque os milagres são extraordinários. O que nós vamos fazer? Vamos dizer que os milagres são demoníacos. Porque aí a gente consegue denegrir ele de dentro para fora. Se alguém nessa multidão aqui acreditar que ele é um com o diabo, que ele está unido ao diabo, aí a gente já venceu. Olha só que imaginação perversa. Amém? Amém. Então ele é acusado de estar associado ao inimigo. É como se eles dissessem: não podemos com os milagres, então vamos negar a fonte. Amém, queridos? Amém. Verso 4, ainda no verso 16, né? Os judeus pedem um sinal do céu que era a prova da sua autoridade. Primeiramente, irmãos, Jesus, nos evangelhos, ele é apresentado como um sinal do céu. Você sabia disso? Jesus é a representatividade do reino de Deus. Era para as pessoas olharem para Jesus, ouvirem suas palavras e verem os sinais e dizerem: o reino de Deus está entre nós. Aí o que os fariseus pedem? Um sinal de que ele representa realmente o reino de Deus. Olha só, ele já era o próprio sinal. Ele já era o Deus conosco, irmãos. Amém. Ou seja, no momento em que ele expulsou aquele demônio daquele homem, aquele espírito maligno, aquilo ali também já deveria servir como testemunho de que o reino de Deus estava em Cristo Jesus. Ou seja, irmãos, eles pedem um sinal olhando para o sinal. Que cegueira espiritual! E como nós vemos pessoas ainda hoje assim, cegas espiritualmente. Verso 17. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma família dividida contra si mesma se desintegrará. Vocês dizem que eu expulso demônios pelo poder de Beelzebul, mas se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, como seu reino sobreviverá? É muito simples a resposta de Jesus, mas ao mesmo tempo ela deixa os judeus, os fariseus, sem margem para a réplica. Não tem uma resposta para o que Jesus diz. Porque Jesus diz: olha, como é que pode? O reino de Satanás está dividido, é isso que vocês estão dizendo? Vocês estão dizendo que Satanás expulsa Satanás? Como é que vocês podem dizer isso? Porque se isso fosse realmente assim, o reino do diabo já teria se desfeito. Agora para pensar comigo, irmãos. Reino, certo? Essa palavra reino significa governo, uma forma de governo, como um governo que tem um cargo elevado e que tem alguém lá no topo. Então, resumo, é isso que Jesus está falando. Verso 19: se o meu poder vem de
discípulos, eles também expulsam demônios, de modo que quando o que eu acabei de dizer, olha só, os fariseus, eles tinham discípulos esses que eram ensinados nas sinagogas, que eles mesmos haviam instituído, e os discípulos dos próprios fariseus expulsavam o demônio na época de Jesus. Aí Jesus diz, olha, se eu estou expulsando por Beelzebul, os discípulos de vocês também estão. Eles vão reprovar a conduta de vocês, que são os mestres deles, por estarem dizendo isso. Olha que vergonha. Além de Jesus já ter dado a resposta, ele ainda vem com a sentença final. Louvado seja Deus, ela era merecida, né, irmãos? Sentença final merecida. Verso 20. Se, contudo, expulso demônios pelo poder de Deus, então o reino de Deus já chegou a vocês. Amém. É o que eu acabei de falar, irmãos. Jesus está dizendo que se ele expulsa demônios e vocês reconhecem que é o poder de Deus, o reino de Deus chegou. O reino de Deus era representado por ele que estava lá. Amém. Glória a Deus, irmãos. E eu acho muito interessante esse mesmo versículo lá em Mateus 11, 28. Olha o que Jesus diz. Mateus 11, 28. Deixa eu ver se é 12, perdão. 12, 28. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Aleluia. Ele está dizendo, é pelo Espírito Santo que eu expulso demônios. E lá em Lucas ele diz, é pelo poder de Deus. É a mesma coisa, Espírito Santo ou poder de Deus. Amém. Ele está dizendo, o reino chegou. O Espírito Santo está aqui. Ele está operando na cara de vocês. Vocês são testemunhas de que o Espírito de Deus, o poder de Deus está aqui, expulsando demônios e curando pessoas. Amém. E aí, é interessante que quando Jesus vai ensinar alguma coisa, ele não deixa nenhuma brecha para algum inimigo se levantar e dizer que ele não explicou direitinho, né? Ele já deu uma explicação, ele já deu a segunda explicação, e agora ele ainda dá uma terceira, quando ele diz no verso 21 e 22. Quando um homem forte, em algumas traduções é chamado de valente, está armado e guarda seu palácio, seus bens estão seguros. Jesus figura de um homem como se fosse um rei, como se fosse um soldado valente, que vive num palácio, e que lá no seu palácio, ou na sua fortaleza, ele guarda os seus bens mais preciosos, sua família e seu tesouro. Ele diz que o homem consegue fazer isso enquanto ele é o mais forte. Aí no verso 22 ele diz, até que alguém mais forte o ataque e vença. Tire dele suas armas e leve embora os seus pertences. O que Jesus está falando aqui? Isso aqui é poderoso, irmãos. Jesus está dizendo que ele é o mais forte. Ele está dizendo, olha, eu expulso demônios, porque o demônio era o valente, ok? Que ficava tomando conta dessas casas aí, mas agora eu cheguei, e quando chega o mais forte, toma tudo do mais forte. Glória a Deus, irmãos. Jesus está dizendo, eu sou o mais forte. Outro detalhe importante, todas as vezes que Jesus expulsava demônios, ele estava demonstrando também, publicamente, qual era o julgamento final de Satanás. Porque em Apocalipse capítulo 20, verso 10, diz assim, o diabo, que os havia enganado, foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Ali serão atormentados dia e noite para todo o sempre. O diabo já tem um decreto esperando por ele, irmãos. Estão me entendendo, irmãos? Amém. Eu quero perguntar nessa manhã quem está do lado do mais forte. Amém. Acho que não entenderam, não. Vou perguntar de novo. Quem está do lado do mais forte? Amém. Glória a Deus, irmãos. Estão entendendo? E aí o verso 23 fica agora fácil de entender quando Jesus conclui esse momento, dizendo assim, quem não está comigo, opõe-se a mim. E quem não trabalha comigo, trabalha contra mim. Jesus está dizendo claramente, é muito simples, meu querido. Quem está comigo, quem é do reino de Deus,
produz para benefício do reino de Deus. E ele também está dizendo: quem não está comigo é meu opositor, ou seja, é meu inimigo. Demônios, os demônios que eu estou expulsando são meus inimigos, eles não estão comigo, eles estão contra mim e eu contra eles. Amém, irmãos? Chegando já à parte final, eu quero transmitir para vocês duas lições que nós podemos extrair desse texto. A primeira delas está no verso 17, que eu deixei aqui para o final. Se você voltar para o verso 17, você vai ver que a última parte, depois que Jesus disse que um reino dividido não se manterá de pé, ele fala que uma família dividida contra si mesmo se desintegrará. Então Jesus, ele usa aqui a linguagem mais acessível possível para todos nós, porque todos nós, de certa forma, estamos fazendo parte, somos parte de uma família. E Jesus está falando algo muito importante para nós. Ele está dizendo que uma família que estiver dividida, ela não vai permanecer de pé. Ela será destruída de dentro para fora. E ela será, literalmente, irmãos, ela será desintegrada. Amém? Amém. Isso me faz pensar, irmãos, em algo muito importante que eu tenho para dizer para vocês. Você que está aqui, você que está em casa. Nunca existiu, até hoje, na história da raça humana, um tempo em que a família, instituição, fosse tão atacada e desfeita em seus alicerces como hoje. Será que vocês entenderam? Amém. A família tem sido o alvo de Satanás. O alvo de Satanás. Eu estava vendo uma pessoa na internet, não lembro agora quem era. Quer dizer, eu lembro quem era, não lembro o nome. E ele dizendo que os nossos filhos hoje vão para a escola, crianças. E quando voltam da escola, e que vem os pais conversando assim: fulano de tal teve um menino, nasceu um menino. Ele disse que ouviu uma criança dizer: mas como é que você pode ter certeza que é um menino? Ninguém pode afirmar que é um menino, só quando ele crescer que ele vai escolher. E nós sabemos de onde vem esse tipo de ensinamento. O diabo está tentando destruir a instituição que Deus criou, chamada família. Porque se ele destruir a família, ele vai destruir as bases da sociedade. E por favor, não ache que eu nasci, não venha achar que eu nasci ontem. Eu sei o que é uma família cristã e uma falsa família cristã. Eu sei que países como os Estados Unidos, nos anos 60, tinham lá famílias que tinham nome de cristãs, mas que os maridos se comportavam como verdadeiros ditadores do lar. Isso não é bíblico. Não é porque alguém diz que é cristão que é cristão. Eu sei o que é uma família cristã, e uma família cristã é a base realmente da sociedade. A verdadeira família cristã, que vive para amar os outros. Amém. E eu me lembrei, irmãos, que eu estava aqui na igreja com um dos nossos irmãos aqui. Ele contou um testemunho de um pai. Eu quero compartilhar com vocês. Ele disse que trabalha com uma pessoa. Eu acho que foi mais ou menos assim, com alguém conhecido. Parece que trabalha com essa pessoa. E um dia chegaram lá no trabalho os homens, no trabalho de braçal, trabalho pesado. Estava um homem lá que era um dos mais esforçados, e esse homem estava chorando. E os companheiros de trabalho chegaram e se compadeceram dele, começaram a perguntar o que estava acontecendo. E ele disse: minha filha. Qual é a idade da sua filha? Perguntaram. Ela tem 14 anos. Por que você está triste? Ele disse: rapaz, eu trabalhei muito esse mês para ganhar um dinheirinho a mais e poder ir naquele supermercado grandão e fazer uma compra assim que ficasse todo mundo feliz lá em casa. E eu fui. E ela disse: papai, eu quero aquele shampoo. Ele foi, procurou. O shampoo era muito caro, ele trouxe o segundo mais próximo dele. Sabe o que a filha dele fez?
qual foi a reação do pai? Chorar. Chorar. E eu até entendo o choro dele, sabe por quê? Porque depois que se perde a autoridade, fica difícil pegar de volta, né? Eu tenho que vir estabelecendo o seu lugar e o lugar de cada membro da família desde a infância. Cada um no seu devido lugar. O que temos visto, irmãos, é um grande ataque de Satanás contra as famílias. E sabe quem são os maiores responsáveis? Você, homem, que está aqui. Amém. Obrigado, irmão. Saiu um amém. Você não traz a responsabilidade para si, mas o diabo aproveita isso. Você, homem, que não diz qual deve ser a palavra final na sua casa. Você que não tem autoridade para dizer nem qual é a conta que será paga. Você que não tem autoridade para dizer o que vai se comer na sua casa. Você que não tem autoridade para dizer que seu filho não pode ir com ele tendo menos de 18 anos, ele não pode ir quando ele quer. Você que não tem autoridade de nada e acha que é alguma coisa. Quer dizer para você que o diabo já fez tudo o que podia e já conseguiu desfazer sua família de dentro para fora. A sua família dividiu-se ao ponto de não existir mais. O que você chama de família não é a família da Bíblia. Vou falar de novo. O que você chama de família não é a família da Bíblia. É alguma coisa mutante. E o que é a família da Bíblia? A família da Bíblia tem um pai, tem uma mãe e seus filhos. E a família da Bíblia se encontra em Efésios capítulo 5, que ensina que a mulher deve ser submissa ao seu marido como ela é submissa a Cristo, mas que o marido deve doar a sua vida em virtude da sua esposa como Cristo doou a vida dele. Ou seja, o amor de um marido, de um pai de família para com sua esposa é um amor completamente sacrificial. Jamais pode ser comparado a um amor ditatorial. Então, lá em Efésios capítulo 5 também diz para os filhos serem obedientes aos seus pais no Senhor. Amém. E por último, eu quero dizer para você, o reino de Deus não está dividido. Vocês perceberam que tudo que Jesus falou faz divisão entre trevas e luz? Amém. O reino das trevas não está dividido e o reino da luz também não está dividido. Eu estou falando isso, irmãos, porque hoje, quando nós olhamos para as milhares de denominações evangélicas, parece que está tudo dividido. Agora olha para mim, realmente está. Por quê? Porque o reino de Cristo Jesus não está dividido. Mas algumas seitas evangélicas nada mais tem a ver com a cultura do reino e a doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e seus apóstolos. Não tem mais nada a ver. Ou seja, Jesus tem os seus na determinada igreja A, na igreja B, na igreja C, seja qual for a igreja, Jesus, seja qual for a denominação, Jesus tem os seus ali que formam o seu corpo. E este corpo não está dividido. Esse corpo está unido como sempre esteve. Pensam quase que 100% da mesma forma. E o que não é igual é porque não aprendeu ainda. Eles estão unidos, eles querem o bem do reino de Deus. Eles querem amar o próximo. Eles querem fazer a vontade de Deus. Este é o povo que no seu coração arde o Espírito Santo. Esse povo não está dividido. Esse povo não está dividido. Nunca esteve nem estará, porque as portas do inferno não prevalecem